Quero desejar boas-vindas e agradecer a presença de todos. O transporte escolar é uma ferramenta muito importante para o ensino dos nossos alunos e precisa ser discutido com todos os interessados. Por isso, autorizei essa audiência pública, para que juntos possamos encontrar soluções para melhorar a prestação desse serviço que é tão necessário e importante para o nosso município. Quero passar a palavra ao vereador Alexandre Guimarães, que irá presidir essa audiência pública, conduzindo os trabalhos. Que irá prosseguir essa audiência pública. Hoje à tarde ligou a secretária Doroteia Estocco, que está numa agenda de compromisso. Então, quero agradecer a todos. Quero passar aqui a palavra ao vereador Alexandre Guimarães, que irá prosseguir essa audiência pública. Boa noite a todos. Mas ele já está lá. Não precisa, Alexandre falou que não precisa. Senão não perdemos tempo aqui. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, o vereador André Gabardo, o vereador Sargento Leandro Cristani, o nosso presidente da Câmara, vereador João da Água, que fez a abertura da audiência pública, o vereador Germaninho, o vereador Márcio Beraldo, que está ali na plateia. Se quiser sentar-se conosco aqui, Márcio, está convidado. Quero cumprimentar aqui o proprietário da empresa de ônibus Piedade, Rodrigo Coleto, os conselheiros tutelares aqui presentes. Quero cumprimentar os pais, os alunos, estudantes, população em geral, imprensa. Meu boa noite a todos. Vamos tentar fazer uma audiência pública bastante dinâmica, para que ela possa transcorrer normalmente e para que a gente possa chegar às conclusões após colhermos as informações na noite de hoje. Gente, eu só quero chamar a atenção aqui de vocês para o tema da audiência pública, que é extremamente importante. A gente não pode discorrer sobre outros temas. O tema da audiência pública é discutir o georreferenciamento e o atendimento à resolução 777/2013 da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. O artigo 2º da resolução diz que: artigo 3º, tem direito ao transporte escolar público os alunos da educação básica, da zona rural e urbana, matriculados na rede estadual da educação e que residam a uma distância igual ou superior a 2.000 metros, 2 quilômetros, das escolas em que estão matriculados. Eu, de forma bem rápida, vou fazer a minha introdução aqui. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre as questões pertinentes ao transporte escolar. Lembrando que nós temos aqui, desde o ano de 2021, no final do ano 2021, tivemos presentes na prefeitura todos os vereadores no gabinete do prefeito, em reunião com o executivo, onde fomos comunicados que a partir do ano de 2022 iriam ser feitos cortes nas linhas do transporte escolar por questões de economia. Naquele momento, nunca ninguém chegou a citar a palavra segurança. E já de momento, eu questionei e perguntei, mas vocês vão fazer cortes do transporte escolar? Existe uma logística já de trabalho para que seja feito isso? E a resposta foi de que existe uma lei, uma resolução,
que é a resolução que eu citei aqui do georreferenciamento. Lembrando que o georreferenciamento, ele não é impositivo, você não precisa fazer a implantação integral dele, você pode fazer isso de forma gradativa e parcial, o que nós sabemos que não tem acontecido. Eu vou pedir para as pessoas que estão conversando lá em cima, a população aqui está toda quieta, prestando com atenção. Vladimir, se você puder fazer o áudio lá fora, a gente agradece, senão a gente acaba atrapalhando a audiência. Então, só para externar aqui a minha opinião pessoal. Como eu disse, eu sou contra a implantação do georreferenciamento desta forma proposta pelo Executivo. Abrupta, incisiva e na íntegra, onde fatores importantes não estão sendo considerados, como, por exemplo, a logística das famílias, de anos adaptada ao sistema antigo, a condição socioeconômica da população que se utiliza deste tipo de serviço, a questão psicológica dos alunos, que com certeza será afetada, porque vai mudar o seu convívio, que foi construído dentro de uma instituição de ensino, de anos, ou pelo tempo que ficaram lá, de repente, isso é cortado, isso causa sérios problemas, no meu entender, as questões psicológicas das crianças, pela quebra do vínculo social construído dentro da instituição de ensino. A finalidade do serviço prestado, que é a de garantir o acesso do aluno à escola com segurança e diminuição da evasão escolar, além de que existem recursos que garantem a aplicabilidade do serviço. Por fim, o entendimento de que gastos com educação são investimentos e não despesas. Esta é a minha singela opinião. Educação é caminho para a mudança. Escola é instrumento de transformação. O transporte escolar é um mecanismo no qual o poder público pode se utilizar para garantir o acesso das crianças à sala de aula e, com certeza absoluta, diminuir a evasão escolar e melhorar a qualidade do nosso ensino. É uma política pública extraordinária, que não pode ser tratada da maneira que está sendo tratada. Eu vou dar aqui continuidade à audiência pública. Aqui nós não estamos com a presença de representantes do Poder Público Municipal. Eles nos mandaram aqui uma carta, e eu vou pedir aqui para o sargento Leandro Cristani ler na íntegra esse documento, que é a resposta à audiência pública do senhor prefeito municipal, Maurício Rivabem. Sargento, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Não vou estender o meu discurso hoje, agora, nesse momento agora. Nesse momento eu vou fazer só a leitura da carta. Campo Largo, 3 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campo Largo. Assunto: audiência pública sobre o transporte escolar. Prezado senhor, com os nossos cumprimentos, em atenção à audiência pública que realizar-se-á na data de hoje, dia 3/4 de 2023, gostaríamos de prestar os seguintes esclarecimentos. A reestruturação da prestação do serviço de transporte escolar no município de Campo Largo possui 3 fundamentos. 1. Cumprimento da legislação que regula o tema. 2. Garantia da prestação do serviço com o máximo de segurança. E 3. Eficiência na gestão dos recursos vinculados. Em atenção ao cumprimento da legislação, esclarecemos que o maior número de estudantes usuários do transporte escolar no município, aproximadamente 70%, são alunos da rede estadual, ou seja, matriculados do ensino fundamental 2 ou ensino médio, regular ou profissionalizante. O governo do estado do Paraná, por meio do Núcleo Regional de Educação, realiza matrículas, tendo como regra para a oferta das vagas o georreferenciamento. Pelo disposto legal, os alunos devem estudar preferencialmente na escola mais perto de casa. Aqueles que optarem
por estudar em outra escola distante, abrem mão do transporte escolar que fica sob responsabilidade da família. A obrigatoriedade do Estado é fornecer transporte para aqueles estudantes que não têm vagas próximos à sua casa, e a oferta é para a matrícula em escola que dista mais de 2 km, ou seja, acima de 2 km. Quanto à segurança, esclarecemos que, antes da reestruturação, as crianças e adolescentes percorriam até 30 km dentro dos ônibus, das suas casas até a escola, muitas vezes trafegando pelo movimento intenso no trecho urbano da BR-277. Em casos emblemáticos, os alunos passavam pela frente de outras escolas para estudar em outras mais distantes, sem justificativa razoável. Submeter crianças e adolescentes ao deslocamento injustificado é um risco excessivo ao poder público e, especialmente, aos menores e suas famílias. Sobre a eficiência da gestão dos recursos, tendo o ano de 2022 como exemplo, após o período pandêmico, o município de Campo Largo empenhou aproximadamente R$17 mil para a prestação do serviço de transporte escolar. Deste montante, apenas 20,8%, ou seja, 3,5 mil, são recursos vinculados dos programas de transporte escolar. Os outros 79,2% são recursos vinculados à educação. O crescimento exponencial da cidade faz com que a gestão necessite ampliar, reformar e construir novas escolas. Ainda no ano de 2022, o município adquiriu 3 terrenos e contratou os projetos para a construção de 3 novas escolas, cujo investimento deve ultrapassar 20... Aqui ele colocou 20 mil, deve ser milhões, né? Deve ser, então vamos colocar 20 milhões. Sem a otimização dos recursos, se torna inviável a ampliação de vagas, a garantia de tecnologia de processo de ensino e aprendizagem, a valorização do magistério e a construção e reforma das escolas e CMEIs. Então eu só vou retomar aqui, acima eu coloquei que o município gasta 17 milhões e 3,5 milhões são recursos advindos do Estado, só para retificar aqui. Por fim, esclarecemos que o assunto exaustivamente discutido, tanto com a população campolarguense quanto com o Estado do Paraná e o Ministério Público, sendo uníssono a legalidade, correção da adoção do sistema de georreferenciamento, objeto inclusive de um ataque, termo de ajuste de conduta, envolvendo Prefeitura de Campo Largo, Governo do Estado do Paraná e Ministério Público. Atenciosamente, assina Doroteia Melchior Stocco, secretário de Educação, Maurício Roberto Rivabem, prefeito municipal. Obrigado, vereador Sargento Leandro, que fez a gentileza de ler o comunicado da prefeitura. E eu vou pedir aqui para o vereador André Gabardo ler o ofício do Núcleo Regional de Educação da área Metro Sul, a qual pertence a cidade de Campo Largo. Então, esse documento é do Estado, do Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Educação. E eu quero, antes do vereador André fazer a leitura do ofício, convidar os conselheiros Eliezer, Hugo, Edson, Nicole e Sônia, conselheiros tutelares, para sentar aqui à frente, se assim o desejarem. Você não pode permanecer no seu lugar. Se quiserem vir à frente, acho que é importante a participação de vocês. Vereador André, com a palavra. Ofício 289/2023. Antes, boa noite a todos. Ao senhor Alexandre Marcel Kisse Guimarães, membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Câmara Municipal de Vereadores de Campo Largo. Assunto: Transporte Escolar Público de Campo Largo. Ilustríssimo. Vimos, através deste, informar que as deliberações da Resolução 777/2013, amparadas pela Lei 17568 de 2013, estão sendo regularmente cumpridas no município de Campo Largo. As tratativas sobre o cumprimento da legislação foram iniciadas no segundo semestre de 2022, com todos os segmentos responsáveis pelas ações que envolvem direta ou indiretamente o transporte escolar público do referido município. Foram mais de 15 reuniões entre a Secretaria de Estado de Educação, Núcleo Regional de Educação, Instituto Fundepar, Promotoria.
ora com a Secretaria Municipal de Educação, ora com a Diretoria do Transporte Escolar e também com o prefeito. Todos esses encontros foram para discutir e resolver da melhor forma possível a aplicação da lei estadual da forma mais transparente para que todos tivessem conhecimento no contido na mesma. O município, juntamente com a equipe do CNRE, vem trabalhando na melhoria do melhor funcionamento e gerenciamento das rotas, desde o ano de 2021. Desde então, em meio a diversos contrapontos encontrados no caminho, juntos conseguimos até o momento vencer grandes batalhas para que os munícipes não tivessem dificuldades ao acesso à escola. Mas estamos felizes pela parceria, no sentido de lutarmos juntos por uma educação de qualidade, no esforço contínuo de manter o georreferenciamento. Eliandra Franciele Bini Jasquio, chefe do Núcleo Regional Estadual, Área Metropolitana Sul. Para dar sequência à nossa audiência, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você tem o seu representante do Ministério Público está aqui? Não, né? Então agora nós vamos abrir aqui a palavra para a população, de preferência para os pais. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta. Quem aqui é pai? Erga a mão. Pai de aluno, né? Pai de aluno, claro. Tá, obrigado. Se alguém quiser falar, tem que se inscrever lá na frente, lá atrás. Tem a inscrição. Se algum pai quiser falar, tem a possibilidade de fazer a sua inscrição lá. Então, pais e mães, né? Pais e mães. Desculpa. Então, olha, nós vamos fazer de maneira bem ordenada, até porque nós temos um prazo para que a audiência inicie e se encerre. Então, nós vamos ter aqui 5 minutos de explanação dos pais que quiserem fazer, até no máximo 5 minutos. Tá? Então, eu vou chamar aqui a primeira mãe, Fernanda Queiroz. Pode falar aqui. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu tenho comigo que todos aqui concordam que a educação é o caminho para uma sociedade mais justa, mais igualitária. E por onde começa a educação, além da escola? É o transporte público, é o transporte escolar, que leva as crianças para a escola. Simplesmente tiraram o início de tudo, vereadores. O começo do acesso à educação nos foi tirado. Eu moro há 30 anos na Ferraria. O ônibus da linha do Ferraria existe há 35 anos. Nós, Campo Larguense, e sempre, né, tivemos orgulho, porque Campo Largo sempre foi referência em transporte escolar para o estado inteiro. Não era só na região metropolitana, era para o estado inteiro. E como é que se mexe em algo que está bom, que está atendendo a população? O primeiro momento que o prefeito passou era corte de despesas. Mas eu entendo, como mãe, como fazendo parte da cidade, como campolarguense, que tudo o que se refere à saúde e à educação não é despesa, é investimento. E aqui já foi dito pelo nobre vereador Alexandre que simplesmente foi tirado. Eu vi aqui o vereador Gabardo lendo a nota do núcleo, mais de 15 reuniões. Quando é que foi chamado os pais para essas reuniões? Eu não fui chamada em nenhuma vez. Para que a gente pudesse discutir, para que a gente pudesse falar, debater e colocar os nossos pontos de vista. Nós sabemos que dentro do Ferraria, eu vou falar dentro do Ferraria, as escolas não têm vagas.
Logicamente que os diretores eles não podem falar publicamente e tudo, mas nós sabemos que não comporta os nossos alunos lá. Hoje, tem mães vendendo geladinho para que os filhos possam pegar o ônibus e vir. Porque, da mesma forma que ele tirou de uma hora para outra o transporte, em nenhum momento ele viu possibilidades para essas crianças pudessem estudar. Inclusive, de ir conversar na empresa de ônibus para que tivesse um subsídio para o segundo ano, para o segundo grau, já que tem só para o ensino fundamental, o ensino médio não tem subsídio nenhum, não tem apoio nenhum. E eu entendo que, como prefeito, ele deveria ter chamado as partes, ter explicado, ter buscado junto alternativas para ajudar esses alunos, para que não perdêssemos esses alunos de ir para a escola, para que não tivesse a evasão escolar. Mas simplesmente foi tirado. E a desculpa é que ele está cumprindo a lei, uma lei que ele não precisava, que não é obrigatório ele cumprir, que nós sabemos disso. Não existe lei nenhuma, em lugar nenhum nesse país, que diz que é obrigatório que as crianças estudem em colégios próximos à sua casa. Há uma possibilidade. O que diz a lei do georreferenciamento é que existe a possibilidade. Não havendo a possibilidade, que seja respeitado, isso é jurisprudência no STJ, que se não houver a possibilidade de estudar perto, que seja respeitado a afetividade dos alunos aonde estudam. Pois bem, não foi feito isso. Não respeitaram os nossos alunos, não respeitaram os pais, nada, em nenhum momento. Mas eu quero dizer, infelizmente, estou muito chateada de ver o executivo não estar aqui e nem o judiciário. O promotor disse que ele era isento, que ele era parcial nessa situação. Eu não acho, porque se ele fosse parcial, hoje ele estaria aqui para ouvir os pais. Porque até hoje o promotor não ouviu os pais. Ele só ouviu um lado, o lado da prefeitura. E eu quero dizer ao prefeito que, se é para cumprir a lei, eu tenho algo a dizer para ele. Remédio no posto é lei, nós temos esse direito. Quando que ele vai começar a cumprir? Médico nos postos de saúde para atender a população com dignidade, está na lei, na Constituição. Quando é que ele vai começar? Porque agora a gente vai cobrar. Acho que a missão nossa como pai é começar a cobrar dessa prefeitura e desse prefeito que ele assuma todos os pontos da lei. Aonde tem lei, ele vai ter que ser cumprida dentro do nosso município. Não somente para o interesse dele e conveniência dele. Se existe lei, ele vai cumprir dentro do seu município. Muito obrigada. Ex-vereadora Fernanda, sempre bem-vinda a essa Casa de Leis. Vou chamar aqui a Nancy Franco. Boa noite a todos. Eu acho que não vai ser falado o assunto que eu gostaria de falar hoje. Então, a gente até concorda, como pais, como avós, como moradores de Campo Largo, que seja tirado o ônibus para alguns setores, o transporte escolar. O que nós não concordamos é com a empresa Nossa Senhora da Piedade. Isso nós não concordamos. Eu vou te explicar o porquê. Por que somente as crianças do ensino do 6º ano ao 9º ano têm direito ao vale, o transporte escolar do meia passagem? Nós ficamos sabendo, eu liguei várias vezes no núcleo. Eu fiquei sabendo, por uma pessoa lá no núcleo que eu liguei, dizendo que somente o Sagrada, que tem ensino médio, é que tem direito ao vale transporte meia passagem, porque foi isso que me falaram no núcleo, porque eles têm um curso técnico. Hoje, várias escolas têm curso técnico, várias escolas, porque foi o que me falaram. Várias escolas, só um pouquinho, várias escolas têm ensino Nancy, só um pouquinho, técnico. Nancy, só um pouquinho.
ela está fazendo a explanação dela, ela tem 5 minutos. Se vocês quiserem se pronunciar no microfone, pode se inscrever ali atrás. Daí vocês podem vir dar a opinião dela. Agora ela está falando, a gente tem que respeitar a fala dela. Depois que ela tem o direito de expressar a opinião dela, deixa ela falar. Aí depois, se alguém quiser questionar, vai lá, se inscreve. Dá licença? Ela está com a palavra e eu peço que os senhores respeitem a fala da Nancy. O que nós queremos? Nós queremos o direito de ter a meia passagem para todos os alunos do ensino médio de Campo Largo. Para todos, não somente até o 9º ano. Me dizer que não tem como, que não dá por causa dos valores, então vamos abrir para que uma outra empresa venha trabalhar em Campo Largo, porque não dá. Nós queremos a meia passagem. Eu não acredito que esse prefeito vai voltar atrás e colocar o ônibus escolar novamente. Não acredito. Mas o vale transporte, meia passagem, isso nós queremos. Porque hoje, os nossos filhos, o que a gente está fazendo? Nós estamos pagando a passagem integral. E por que o ensino do 6º ao 9º ano pode pagar meia passagem? O ensino médio, ele é tão estudante quanto o ensino do 6º ao 9º ano. O ensino médio, eles têm 14, 15, 16 anos até 17. Eles não trabalham para sustentar a passagem deles. Somos nós que pagamos. Então, a gente quer esse direito de poder ter a meia passagem. Certo? Obrigada. Obrigado pela participação, Nancy. Vou chamar aqui a Karina da Rosa Correia. Boa noite a todos os pais. Eu sou uma mãe do Ferraria também. Até fico feliz de estar aqui os representantes do Conselho Tutelar, porque algo que aconteceu com meu filho nesse mês duas vezes nesse mês de março foi muito grave. Meu filho tem apenas 8 anos e ele também utiliza do transporte escolar. O primeiro fato aconteceu no dia 2 de março e assim, as duas questões que eu irei levantar aqui, eu também registrei, eu também fiz ligação na Piedade e fiz minha reclamação lá. No dia 2/3, o ônibus quebrou na escola do Pigato. E meu filho, com 8 anos, foi liberado para ir para casa sozinho, sem acompanhamento. Eu tenho um comércio no ponto final de Santa Ângela, e eu esperei em torno de 25 minutos junto com a minha irmã, e quando eu olhei meu filho chegando do meu comércio. Frisando novamente, com apenas 8 anos. Né? Eu também sou educadora. Né? Então, a gente vê esse lado da educação, infelizmente, como disse aqui a Fernanda, a educação também começa no transporte escolar. Novamente, nessa quinta-feira, aconteceu outro fato, onde novamente o ônibus quebrou no Pigato. E eu já fiquei em alerta, né? Quando eu olhei, meu filho não estava no horário do ônibus chegar, e ele não estava chegando, e eu peguei o meu carro e fui atrás. Passei na escola do Pigato, o motorista estava lá, me informou que estava tentando me ligar, porém o número que ele estava tentando me ligar é um número desatualizado. Nós temos a agenda, na agenda tem os números atualizados do meu filho. E lá fui eu, simplesmente, à procura do meu filho pelo Ferraria. O motorista me informou que ele estava no Edite, na escola estadual que temos lá no Ferraria. Fui até o Edite, cheguei meu filho lá sentado, com mais alguns alunos, porque agora entrou a 6ª aula, e não tem transporte para os estudantes estaduais voltarem para casa, porque agora eles são obrigados a ficar na 6ª aula, mas não tem transporte para eles voltarem. E meu filho estava lá, querendo chorar, porque ele tem apenas 8 anos de idade, os 2 casos aconteceram no mês de março, e as meninas vieram, algumas alunas lá que me conhecem, vieram até perto de mim e falaram: Karina, eu pedi para a moça que fica no ônibus ligar para você.
e te avisar que o Muriel estava aqui. E ela falou simplesmente que não tinha necessidade. Pense, você como mãe, como iria ficar com seu filho com apenas 8 anos? Peguei meu filho, dei carona no meu carro para mais alguns alunos que estavam lá. Quando cheguei no meu comércio, simplesmente meu filho desabou a chorar. Porque 2 vezes ele passou por essa questão em 1 mês. Ele tem apenas 8 anos. E eu liguei na Piedade, fiz a minha queixa 2 vezes, tem registro lá. E outra, como que não tem necessidade de me ligar? Eu sou uma mãe, que eu tenho o meu próprio comércio, eu tinha disponibilidade para ir buscar meu filho. E se é uma mãe que está trabalhando? A criança iria ficar até que horas em outro colégio que não conhece, até alguém poder buscar? Eu tenho um comércio no Ponto Final, os ônibus passam lotados. Nós, pais, para andarmos com o nosso filho, nós temos que pôr cadeirinha, cinto de segurança. Os ônibus não têm nada disso. As crianças vão até em pé, e não adiantam falar, porque é algo que eu vejo, é a realidade que eu vejo. Porque, como eu disse, o ponto do escolar é na frente do meu comércio. As crianças em pé, tem crianças até de 4 anos, muitas crianças, porque nós, a Ferraria cresceu muito, então o transporte, são 2 viagens que passam pelo Santo Ângelo, não comporta todas as crianças, e é algo muito grave que aconteceu com meu filho. E eu espero que isso não volte a se repetir, por isso que hoje eu, como mãe, vim aqui, e eu quero deixar uma última frase para encerramento. A educação, ela não tem preço, a falta dela é que tem custo. Obrigado, Karina. Eu vou chamar aqui mais uma mãe, Roselaine do Rocio Partica. Roselaine do Rocio Partica. Boa noite a todos. Então, eu queria perguntar o seguinte, se os senhores que são responsáveis pelos transportes escolar estão conscientes disso, devem estar, porque no Taquaral tem sido o mesmo problema. Desde o começo que iniciou-se as aulas, já se trocou 7 ônibus. Na sexta-feira passada, só na sexta-feira foram 3 ônibus. Um com problema em embreagem, o outro foi mandado sem freio, ele teve que voltar de novo, retornar para a escola, pegar um outro ônibus emprestado de uma linha que nem dele era, para ele poder levar as crianças. Era 1 e pouco, nós não sabíamos onde que estavam as crianças, nossos filhos, porque estavam tudo para a rua, porque não tinham chegado nas escolas. A gente ligando nas escolas desesperado, para saber onde que estavam as crianças, e ninguém sabia dizer para a gente onde que estavam. Porque as crianças chegaram atrasadas na escola, os que foram para casa chegaram atrasados em casa. Nós, no trabalho, tivemos que largar, começar a ligar para um lado e para o outro para saber. Então, a gente queria ver, assim, que tomem providência, porque, infelizmente, é muito triste a gente saber que tem que deixar as crianças vir e a gente saber que não tem segurança. Porque está na lei, está na Constituição sobre a segurança das crianças e não está tendo, infelizmente. É meio que vergonhoso isso, porque é desesperador. Então, eu queria ver, né, que tomem providência, que derem retorno para a gente, que tomem providência sobre isso, porque está sendo risco da vida dos nossos filhos, risco da vida do responsável que traz as crianças, tudo. Então, eu acho que a gente queria pedir assim, uma atenção especial em relação a isso. Ó, foi tirado os ônibus e tal, lá para nós, graças a Deus, não foi tirado o TEM, mas está sendo irresponsável esses ônibus indo estragado, quebrado. Sendo que nós temos esse direito de reivindicar, porque a gente paga imposto de tudo, e tudo vai gerar isso daí. Então, a gente precisa que dê uma atenção especial, para que não precise nós tomar uma atitude mais drástica, né? Porque vai ter que se correr atrás. Não podemos, infelizmente, ficar deixando os nossos filhos correr risco na estrada, sendo que os ônibus sendo quebrados. E o motorista que leva as crianças não tem culpa. Ele está fazendo o máximo que ele pode. Possivelmente, o responsável é o responsável da linha que está indo as crianças lá.
Então, a gente queria pedir uma atenção especial, porque, pelo que a gente viu aqui, não é só lá para nós que está indo esses ônibus estragados, que tem outras regiões também. Então, gostaríamos de pedir que tivesse um pouquinho mais de amor ao próximo, né? E pensasse nisso. Se fosse um filho de vocês os responsáveis, vocês gostariam de que tivesse correndo um risco desse? Não. Então, vamos amar mais ao próximo, porque tem condições. Isso dá para fazer, é uma coisa que dá. Tem condições para tantos outros meios aí que não é necessário. Então, que tenha essa condição também para respeitar o direito das crianças de ir e vir para a escola com segurança. Obrigada a todos. Obrigado, Rosilene. Vou chamar aqui mais uma mãe, Marileide Fátima. 3 Córregos. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer que é uma alegria ver esse plenário cheio. Esse é um momento muito importante para nós, enquanto comunidade. Parabenizar a organização pela audiência pública, porque é o momento que o povo fala a necessidade. Eu ouvi aqui muitas ponderações de algumas mães aí colocando a dificuldade. Nossa maior dificuldade é que não está se pensando a educação aqui em Campo Largo. A educação vive um retrocesso nesse momento. Não se coloca a educação como um investimento, sim como um gasto. Isso é uma tristeza. Por favor, plateia. No momento em que se pensa no georreferenciamento das crianças, né? Colocado muito isso pela atual gestão. Georreferenciamento, não se pensa na condição de transporte da criança, se pensa somente o quê? O que eu tenho ouvido, temos que economizar. E toda essa discussão que foi feita pelo Executivo, pela nossa Secretária de Educação, pelo Departamento da Educação, em momento algum, o diretor foi comunicado ou foi consultado, muito menos as APMFs. Foi uma decisão que eles tomaram de forma que eles olharam que somente vamos olhar o georreferenciamento, é isso que basta. A criança vai estudar próximo da sua casa e não interessa a organização familiar. Se aquela criança tem vínculo ou não com aquela comunidade, não interessa. Simplesmente vamos olhar hoje o faturamento, o que economizar. Essa foi a palavra. Quando nós não somos consultados, enquanto educação, de uma forma arbitrária, tomadas as decisões, nós, na condição de ex-diretora de escola, porque quando você se levanta, quando o município é arbitrário, ele exonera, ele demite. Então, quando um diretor diz, não concordo com esse posicionamento que está sendo colocado, que quem garante o direito, a permanência, a frequência da criança na escola, a lei diz, são os pais, o poder público e a escola. E não somente os pais. A obrigatoriedade está sendo colocado, que a criança tem que estudar próximo da sua escola, sem consultar ninguém, somente colocando, não, ela tem que ir para aquela escola, porque eu decidi enquanto executivo, porque eu acho que tem que ser assim. Parabéns pela organização, digo novamente, por ouvir o povo. Hoje a gente percebe o grito do campolarguense. Nós, em Três Córregos, nossos pais são proibidos de fazer uso do transporte escolar quando a escola chama. São proibidos de ir até a escola, estamos limitados. Sabe o que significa isso, ser limitado? A escola chamar o pai. Eu preciso conversar com você, família. Aquele pai não tem condição, ele não tem dinheiro, ele não tem transporte, o coletivo passa às 6 da manhã para ir até a escola. E ninguém pergunta qual é a condição. Somente não pode, diretor, é proibido. Proibido por quê? No que estão investindo esse dinheiro da educação? Para onde está indo esse dinheiro da educação? Volto a dizer, educação é investimento. Está na hora de nós afinarmos a viola, como nós dizemos no interior. Precisamos afinar a viola. Chega de tanto engano. Chega de brincar de faz de conta que está tudo certo dentro da educação. Adianta a contação de história, uniforme? A criança está chegando na escola? Ela está tendo acesso à educação? Ela está tendo acesso aos 200 dias, às 200 horas? Isso está acontecendo? Não, meus senhores. Eu trabalhei 7 dias nesse ano letivo. 2 dias as crianças ficaram sem ir para a escola.
como isso está sendo feito. Mas se você diz, eu não concordo com isso, eu não aceito isso que está sendo posto, eu te mando embora, eu faço a cultura do medo com você, servidor. Você tem que calar a boca, diretor, você não pode falar, você não pode defender a criança. Por mais que no meu curso de pedagogia eu tenha levantado a minha mão, estendido e jurado, que eu ia lutar pelo direito da criança na escola, a frequência e a permanência. Eu sou proibida de exercer isso que eu prometi, por uma gestão arbitrária, que ela diz que ela tem que economizar na educação, temos que usar o georreferenciamento sem consultar ninguém. Pergunta aos senhores se alguém foi consultado, se tem algum pai aqui da APMF que foi consultado, que foi chamado para ser ouvido. Com certeza não. Temos a grande certeza que não. Porque não se ouve o povo. E hoje a gente está sendo ouvido como povo. Parabéns por quem se organizou e está presente aqui. Parabéns por esse movimento, gente. Parabéns. Lutem pelo direito dos filhos de vocês. A escola está sufocada na mão de um poder público que sufoca, oprime e tenta colocar a lei do silêncio naquele educador, naquele professor que diz eu não concordo com isso. Obrigada. Obrigado, diretora Marilei de Fátima, pela participação. Vou chamar aqui agora o Igor Rafael Braga Teixeira. Boa noite. É claro e fato que ninguém discute que o que tem sido servido à população é sucata. Ônibus sucateado, ônibus com problema, resto. É isso que o poder público tem trazido para a população, resto é o que sobra. É claro que se a gente pensar e perguntar para as empresas de ônibus, eles vão reclamar, mas passa pouco, é pouco dinheiro. É claro que se a gente olhar para o sucata do ônibus, é porque as ruas estão esburacadas, sim, é fato. É fato também que se a gente parar para pensar no aluno que estuda, infelizmente, a gente está falando só das fases iniciais da vida, mas e o aluno que está tendo que ir para Curitiba fazer sua faculdade, chega à noite e não tem ônibus para voltar e precisa bancar Uber toda noite, ou pior, senhores, voltar a pé. A gente sabe que a segurança pública é necessária, mas a gente sabe também que ela é falha. Não consegue se estar em todos os locais. Então é necessário olhar para o transporte público de Campo Largo, não só como as escolas. É preciso olhar para o transporte público como um todo. A gente vive em obras há muito tempo. A gente vive olhando o ônibus sucateado há muito tempo encostado na rua. É ônibus que simplesmente para de trabalhar e o funcionário não sabe o que fazer. As crianças descem e vão a pé. É claro que isso tudo é chover no molhado. Todo mundo já sabe disso. Agora, o que adianta a gente vir falar se o poder público, a quem nós confiamos, a autoridade, não fizer nada? Está na nossa voz reclamar, está na nossa voz erguermos as mãos aqui, aplaudirmos o discurso. É exatamente isso que precisa ser feito quanto população. Mas nada disso vai adiantar se quem a gente colocou no poder para defender os nossos filhos, nada vai adiantar se quem a gente elegeu para defender os direitos das crianças, os direitos de estudo, nada vai adiantar se os senhores que estão nessa banca não fizerem nada. O poder de ser feito algo não está nas nossas mãos, estão nas mãos dos senhores. Então, nessa noite, além de ouvir o que todo mundo já sabia, é saber se vocês vão realmente fazer algo em prol da população de Campo Largo. É necessário olhar para a educação do início ao fim. É necessário pensar no transporte da criança, que vem de longe, que não tem condição. É necessário olhar para o transporte das crianças que estão vindo superlotadas em ônibus sucateados da própria empresa, mesmo cobrando. É preciso olhar
para o adolescente ou o jovem que simplesmente sai de Campo Largo porque a oportunidade está muito falha aqui com relação a estudo e precisa ir para Curitiba e volta num horário que não existe mais ônibus. Os senhores estudaram, os senhores são cientes de como funciona uma faculdade, e os senhores sabem que a faculdade não termina 10 horas da noite para a pessoa que está em Curitiba chegar aqui em Campo Largo, 10h30 não vê mais ônibus. O último ônibus que sai de lá sai 11h30. E se você chegar nesse ônibus, você não tem ônibus. Se vira. Então é preciso que os senhores olhem por um transporte, não só o transporte escolar, pelo todo. Não dá para falar de transporte escolar sem falar de ruas, não dá para falar de transporte escolar sem falar da criança, do adolescente e do jovem. Tudo isso que foi falado aqui, todo mundo já sabia. Não é novidade para ninguém. A insatisfação com relação à gestão atual, ela não é só de um, ela é de muitos. E está na mão dos senhores fazer algo pela população que os elegeu, fazer algo pelos 150 e poucos mil habitantes de Campo Largo, que depende de transporte, seja ele pago, transporte público pago, ou seja ele o transporte gratuito das crianças. Criança, seja ela jovem, adolescente, precisa pagar meia. Se ela tem que pague meia. Não pode ser só as fases iniciais da vida, até o 9º ano. Vocês precisam entender que, para colocar um transporte privado escolar, se existem fiscalizações. Quem fiscaliza o transporte público oferecido pela prefeitura, que está sucateado? Então, o que eu peço aos senhores é que os senhores possam olhar, não só para as reclamações, mas fazer algo efetivamente. Que a primeira medida não seja apenas postar lá que a gente ouviu a população, que a primeira medida seja realmente trazer um projeto que realmente resolva o problema da população. Porque, afinal de contas, é a população que colocou os senhores aqui nessas cadeiras. E depende dos senhores. Obrigado. Obrigado, Igor, pela tua participação. Vou chamar agora Délder Azevedo. Boa noite a pais, mães, apoiadores dessa causa. É uma pergunta que eu venho fazer aqui. Eu moro no Moradias Bom Jesus, meus filhos estudam no Sagrada Família. Por quê? Porque hoje o Sagrada é o único que oferece ali farmácia, curso de formação de docentes e enfermagens. Outras escolas também têm cursos, mas não tem esses cursos que são viáveis para meus filhos. Aí o dinheiro que poderia estar gastando aí em pagar um inglês, entendeu? Um dinheiro que poderia estar pagando aí uma informática, hoje eu estou tirando para pagar em ônibus. Como que eu vou formar meus filhos? Como que nós pais poderemos pagar um inglês, uma informática para nossos filhos, se temos que tirar o dinheiro para pagar o ônibus? Aí eu queria ver assim, ó, como que vamos resolver isso? Ok, eu posso mandar meu filho num colégio de 2 quilômetros no máximo, mas vocês vão conseguir gabaritar todas as escolas para estar dando os mesmos cursos, a mesma qualidade? Se eu estou trazendo meu filho de lá de Moradias e trazendo aqui em Campo Largo, é porque o Sagrada hoje oferece esses cursos. As outras escolas não têm este curso. Aí no momento que vocês chegarem e falarem, pais, todas as escolas vão dar os mesmos cursos, muda a conversa. Mas não, eu tenho que procurar o melhor para meus filhos. É isso que a gente tem que bater na tecla. Aí a gente fala em economia. Concordo, temos que cortar custos. Mas se a gente for ver tantas coisas, que está sendo rasgada dinheiro, e aí a gente vai descontar em nossos filhos, vai descontar no ensino dos nossos filhos, no que é o futuro de Campo Largo, do Brasil. Quem sabe muitos médicos podem sair daqui, muitos advogados, e muitas vezes estamos barrando sonhos. Por quê? Porque estamos tirando realmente o ir e vir do aluno. É o que fala. Foi tirado como tirar doce de uma criança. A partir de hoje se vira para ir para a escola. Você tem 2 quilômetros, mas vamos ver se a qualidade é a mesma? Vamos ver se realmente, tipo ali, a senhora falou ali já hoje, eu concordo,
O Sagrada é meia passagem para todos. Mentira. Eu tenho um filho no 8º e um no 3º. Um eu consegui meia passagem. Corri atrás. O outro eu pago integral. Mas a gente está aqui não por meia passagem, pelo direito de ir e vir e estudar. E estudar. Nós temos esse direito. Como foi falado, estamos tirando o principal, que é a educação de nossos filhos. A educação, muitos acabam desistindo de estudar, aonde vira uma criança que poderia ser um médico, um advogado, acaba virando um marginal. Por quê? Porque foi barrado dele estudar, foi barrado dele ir e vir. Nós temos que conscientizar, vamos cortar, vamos economizar, mas vamos economizar aonde realmente está sendo gasto, não do futuro de nossos filhos. Do meu filho, do seu filho, quem sabe precisou estudar, é que você está aqui hoje formado, você precisou, quem sabe você teve um transporte público, quem sabe você teve a condição de pagar, mas muitos pais que estão aqui como eu, não posso. Se eu tirar dinheiro do meu bolso para pagar transporte para eles estarem estudando, eu vou, igual eu falei, eu poderia dar para minha filha um inglês, eu poderia dar uma informática, e eu não posso, porque imagina pagar passagem para 2, todos os dias. É isso que nós temos que ver. Vamos colocar a mão na cabeça, e como o rapaz falou aqui, não adianta eu vir aqui, todos os pais virem aqui falar, se a bancada não se conscientizar e falar, vamos ajudar realmente, vamos ajudar esses alunos, vamos ver aonde realmente é necessário cortar gastos. Porque se a gente for ver, Campo Largo, em muitas outras áreas, rasga dinheiro, não precisam entrar em detalhes, porque eu não vou sair da pauta, que é o escolar. Mas não vamos prejudicar nossos filhos com isso. Agradeço. Obrigado pela participação, Delder. Eu vou chamar mais um pai de aluno, é o Nelson de Souza. Uma boa noite, senhor presidente João da Água, nobre vereador Alexandre Gabardo, sargento, esqueci esse outro companheiro, mas tudo bem. Uma boa noite, vereador Germando também. O nossos companheiro e companheira do Conselho Tutelar, queremos agradecer, pelo menos um das autoridades do município estão presentes, que para mim, na meu ponto de vista, é a maior autoridade para falar das crianças, é o Conselho Tutelar e da Família. Não é o Judiciário ou o prefeito, não. É lamentável, é claro, que lamentamos nesse momento não estar aqui na casa, nem o prefeito e nem ninguém do Executivo, seja a secretária do prefeito. Também lamentamos nesse momento, nessa noite, não estar aqui ninguém do governo estadual ou pessoal da Secretaria Estadual. Haja visto que o nosso transporte coletivo, pelo que está na lei e pelo que me consta, ele é feito em duplicidade, ele é ajudado pelo governo estadual e governo municipal, o escolar. Já foi dito aqui, inclusive, que foi lido aqui, a prefeitura, que 70% é do governo, é o estudante da escola estadual. Mas para nós, campolarguenses, para nós pais, pouco interessa se o dinheiro é federal, é estadual ou municipal. Nós somos campolarguenses, nós somos brasileiros, nós somos trabalhador. E aqui eu quero dizer aos motoristas e cobrador, aos cuidadores que estão aqui, que essa discussão aqui não é para discutir a questão dos trabalhadores e nem é para criticar se está ruim ou está bom. É claro que nós temos que ver isso aqui na sequência. Mas o momento aqui, eu quero pedir aos estudantes, quero dizer de todo o coração, agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por estar vendo aqui vários estudantes, professores, pai e mãe de aluno, e amigos e simpatizantes, que vieram nessa casa de leis hoje, que a gente foi desafiado. Eu quero lembrar os senhores e senhoras, se alguém tem que me penalizar, que me penalize. Nós falamos muito e lutamos. O procurador dessa cidade desafiou a gente. Disse que quem estava reclamando era 1 ou 2 pais. Ele pode falar que o Nelson esteve lá, porque eu estive lá, está aqui o documento. Está aqui o documento. Está aqui a ficha preenchida por mim e a minha família. Foi no dia 17/2. Fui na prefeitura, fui no gabinete do prefeito.
Vim nessa casa, falei com os vereadores, falei com o presidente da casa. Fui até lá no Ministério Público. Mas lá parece que já tem alguma coisa definida. Aqui estamos falando muito de leis. Eu sou leigo, não sou advogado, sou metalúrgico. Sou simples como todos vocês. Mas o que é a resolução 777? Os vereadores leram essa resolução? É 2013, não é de agora. Eu fui atrás, estou pegando alguns pontos. O dia que eu vim nessa casa, que me colocaram lá, no gabinete, lá na sala do presidente dessa casa, e estava lá o procurador, eu disse a ele, a resolução 777 fala-se de várias coisas, entre elas os ônibus, mas fala de uma comissão. E eu pergunto para os nobres vereadores, e eu pergunto aqui para todos os pais e educadores que estão aqui, foi feito quando essa eleição? Que deu edital que montou essa comissão? Que deu edital? Qual foi os pais que foi participado? Porque daí, Rodrigo, essa comissão iria ajudar o que estão se falando aqui. Iria ajudar, sim, o repasse do governo municipal para manter os trabalhadores, motoristas, cuidadores. Ia manter, sim, o custo para manter toda a manutenção dos ônibus. Essa comissão iria verificar isso. Até para ver se o município está repassando o valor certo. Até para ver se o Estado está repassando o valor certo. Agora, por outro lado, eu estou aqui hoje, gente, quero pedir desculpa a todos os pais e as mães. É claro que nós estamos preocupados com a qualidade. Nós estamos preocupados com a lotação do ônibus. Mas eu estou aqui hoje porque o ano passado foi tirado 22 ônibus. Nós lutamos. Voltou os ônibus. E agora foi tirado 9 ônibus. Então eu quero pedir para vocês o apoio, a luta, para que nós exigimos aqui da Câmara de Vereador, e do prefeito, e do Ministério Público e do Estado, a volta dali 9 linhas de ônibus. Nós temos que vir aqui. Se eles não virem aqui, nós temos que ir lá para a prefeitura. Chega daí de vir aqui, não está aqui. Está na hora de ir. E eu quero também cobrar, senhor presidente, que dê os vereadores que eu elegi, que dê os demais vereadores que não estão aqui. Quero agradecer aos vereadores que estão aqui, mas quero mostrar meu repúdio aos vereadores que aqui não estão. Nelson, 30 segundos. Obrigado. Nelson. Obrigado. Quero chamar o professor Avanir Master. Quero saudar de maneira especial os vereadores, principalmente parabenizar por esta audiência pública, por estar ouvindo a sociedade. Parabenizar o Conselho Tutelar, que está em peso aqui, representante da criança e do adolescente. E cumprimentar todos os pais e mães. Eu sou ex-secretário municipal de Educação. Dizem que ex não fala. Mas quando a coisa está muito ruim, vem o ex e tem que falar. As crianças e os adolescentes não estão sendo cuidados. Estranha esse posicionamento do Ministério Público. Acho que não está sendo bem assessorado. Como o prefeito também deve não estar sendo bem assessorado. E não venha me dizer que somos inimigos de Campo Largo. Ele tem que ouvir os amigos. Amigo de Campo Largo é aquele que fala a verdade. Bajulador, que bajula. Os velhos filósofos gregos já falavam isso. Cuidado com o bajulador, que ele te leva para o buraco. Ouça os críticos, ouça os verdadeiros amigos. Estamos aqui com vários alunos de formação de docente e vários cursos do Colégio Estadual Sagrada Família, que estão aqui. Como que estes alunos não foram ouvidos? Já disse um pai anteriormente aqui, só tem os cursos técnicos, só existem os cursos técnicos de formação de docente, sistema, enfermagem, farmácia, no Colégio Estadual Sagrada Família. Tem aqui amplas e históricas autoridades do nosso município, pessoal do interior que conhece muito bem, porque no nosso interior do município, hoje o município tem professores que moram lá, Marilei foi diretora, sabe disso, porque lá no passado, em respeito à nossa história, independente de posição política,
o pai do Marcel, o Newton Pope e o Afonso Guimarães mantinham uma van que vinha lá de São Pedro, de Três Córregos, trazendo o professor para estudar no Colégio Estadual Sagrada Família. Essas professoras se formaram, para lá voltaram, lá viraram professora, construíram suas casas na beira do rio, na beira do mato, ou na beira perto da agricultura, e lá ficam, chove, elas estão lá. O Estado ainda leva professor daqui para lá. Como é que você tira a possibilidade de um aluno da ferraria fazer a formação docente? Eu fui secretário, o Nelson, a Fernanda sabe, não tinha nem estagiário na ferraria. Faltava professor, o Nelson saiu com o caminhão de som chamando estagiário, porque não tinha aluno fazendo formação docente, não tinha aluno fazendo pedagogia. Eu falei uma vez lá na ferraria, o Nelson estava junto. Gente, façam como Três Córregos e São Pedro, mas o poder público tem que ajudar. Que injustiça é essa que um aluno do Itaqui não pode fazer formação docente? Será que essas pessoas não conhecem que este aluno que vai voltar para esta comunidade e lá vai trabalhar e lá vai ficar? Cadê a defesa do transporte escolar para este aluno? A campanha da fraternidade, está aqui Jesus Cristo, muito bem colocado aqui na Câmara, fala em o problema da fome. Estive fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber, uma passagem bíblica bonita, estive preso e me visitastes, estive nu e me vestiste. As pessoas não querem caridade, as pessoas querem um trabalho para poder trabalhar, ganhar seu dinheiro. Cadê o poder público? Cadê os princípios cristãos para garantir o estudo para estes jovens? Não adianta você só apoiar a parte inicial e no fechamento não ter o transporte, ele não consegue chegar na escola. Sabe quantos nossos ex-alunos estão ganhando do ano passado, que brigaram, andaram, protestaram, voltou os ônibus, e hoje eles estão trabalhando, ganhando 4.500, 4.900 como professor, em outros municípios próximos e aqui também, e já pago de imposto de renda por mês, R$340 de imposto de renda, porque ganham 4.500, 4.900, e o prefeito pagaria no máximo R$170 por mês para aluno, para mantê-lo estudando. Gente, cadê o respeito? Não dá para tratar a educação do município como fosse uma coisa à parte. Sabe por que tem o IFE em Campo Largo? Porque no passado a prefeitura deu a estrutura de terreno, o Baço deu, nós na época da gestão do Afonso ampliamos o IFE. Professor Sabe Vani, por que tem esse Vani, CEP? 30 segundos, professor. Obrigado. O tempo extrapolou. Sabe por que tem o CEP que é aqui? Porque a prefeitura deu o terreno. Só vai o prefeito, tem que sentar na cadeira, escuta o nosso grito e diga assim: vou cuidar da educação do meu município, da creche à universidade. Sabe por que tem o polo da universidade aberta, com curso de pedagogia gratuito, aberta a inscrição nesse momento? Porque nós, na época que estava lá, trabalhamos o município na educação na sua totalidade. Teve debate aqui na Câmara com mais de 400 pessoas para aprovar, gente. Professor, a educação... Obrigado, professor. Valeu. A educação, só concluindo. A educação é a saída. Sem educação não há mudança. Sem educação não há transformação. A educação resolve todos os outros problemas. Parabéns, obrigado pela audiência. Cobrado o executivo. Obrigado. Nicole Tanner. Nicole Tanner. Olá, estão me ouvindo? Boa noite a todas as pessoas presentes. Me chamo Nicole Tanner, sou professora contratada, né? Sou PSS, tenho alguns rostinhos conhecidos aqui da formação de docentes. Ano passado atuei em 3 escolas aqui do estado, mais aqui da cidade, e esse ano estou atuando em duas regiões que a gente pode considerar vulneráveis, né? Então, eu só estou trazendo esse exemplo porque estou vendo muitos pais e mães trazendo esse exemplo da distância, né? De como os alunos, por exemplo, do Ferraria têm que vir para o centro, ou mesmo do Moradias Bom Jesus terem que vir para o centro, mas eu atuo em 2 comunidades, né? Eu estou trabalhando no Colégio de Djalma Marinho, que fica no Jardim Esmeralda,
e também no Edite, que fica no Ferraria. E a nossa questão lá é que muitos dos alunos não estão tendo transporte para essas escolas. Eles moram próximos, eles moram 2 quilômetros, 3 quilômetros, só que são regiões de bastante periculosidade. Tem a BR, tem aquele trevo que as crianças têm que passar lá, elas vão na beirada da rodovia. Então, assim, eu acho que também tem essa questão, claro, da distância, que é um impeditivo, mas eu estou vendo que também, em favor das crianças, se a desculpa é essa, que as crianças têm que estudar perto do lugar onde elas moram, então esse transporte tem que acontecer. E ele não está acontecendo. As crianças ali, que eu trabalho com fundamental e médio do Edite, estão perdendo a sexta aula. Então, né, eu trabalho ali no novo ensino médio, 2º ano, é a minha única turma do ensino médio lá, e eles perdem a sexta aula porque só tem um ônibus que faz 3 linhas, o Timbotuva, o Rebouças e o Santa Ângela. Então, as crianças que têm no Dona Fina ou outras regiões próximas não estão tendo o transporte escolar, saem antes para ir com o fundamental, perdendo a sexta aula. As crianças ali do Djalma, né, a gente precisou fazer um novo mapeamento desses alunos para cortar metade deles. Então, assim, mesmo que o aluno more a menos de 2 quilômetros, é uma região que apresenta perigo para eles. Então, a gente tem os alunos que são do ensino médio, mesmo assim, eles têm direito a esse ônibus, mas a gente tem crianças bem pequenas, apesar de ser Fundamental 2. Eles são crianças, 6º ano, têm 11, 12 anos. Então, eles vão na beirada da rodovia, não é 1 ou 2 vezes que eu vi isso, né? E, além do que, quando eu preciso ir à tarde, eu pego o ônibus do Águas Claras, que é o ônibus de linha daí, com todo respeito a todos os funcionários, né, e trabalhadores, a gente sabe que a culpa não é de vocês, mas frequentemente esse ônibus lota, frequentemente esse ônibus quebra, e aí a gente, esse horário que eu pego, né, que é o ônibus de 12h20, ele vai lotado de alunos do Sagrada, do Macedo, do Clotário, então as pessoas realmente estão substituindo, né, o transporte escolar pelo transporte de linha, pagando, eu nem sabia isso, que era a passagem cheia, e lotando os ônibus. Aí o ônibus quebra na volta, a gente é obrigado a se abaixar por dentro da roupa, passar por fora da roleta, porque os ônibus não abrem as portas traseiras. Tá? Então, a superlotação, essa questão da segurança, eu entendo que o Nelson falou sobre a gente precisa manter essas linhas, mas a gente também precisa fazer logo mais essa discussão sobre a segurança dos nossos alunos. E eu fico feliz de ver os alunos aqui do formação, mas também a gente fica sabendo sobre essas coisas, né? Eu fazer uma menção ao Célio Vigilato, que é o único lugar que eu vi que ia ter essa audiência pública, né? Se a gente quer que as pessoas venham, a gente precisa publicizar essas audiências. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, Nicole. Gente, nós temos aqui ainda algumas pessoas para falar. Nós tínhamos programado 50 minutos de fala, 10 pessoas, porque é muita gente, nós temos muita gente. Então, nós vamos fazer, e nós temos aqui as considerações dos vereadores e também temos as respostas a algumas perguntas. Então, a gente tem que dar uma dinâmica na audiência. Os conselheiros tutelares, eles podem se pronunciar também, mas daí eu vou pedir para vocês no momento oportuno. Então, vamos fazer o seguinte. Agora seria o momento onde nós iríamos abrir para que a gente pudesse dar resposta aos questionamentos do público pelo Poder Executivo e pelo Governo do Estado, representado pelo Núcleo, e também pela promotoria. Como não estamos com a presença do promotor, da Prefeitura e do Estado aqui, eu acredito que a gente possa também dar algumas respostas em função de nós temos aqui a empresa de ônibus Piedade, que se dispôs, veio comunicado agora, a fazer uma explanação aqui e tentar responder a alguns questionamentos. Então, se a empresa quiser ocupar a palavra, Melissa, Rodrigo, vocês têm aí, dentro dessa abertura aqui para questionamentos, vocês têm aí 10 minutos para fazer uma explanação aqui. Pode vir ao plenário aqui, à tribuna, Rodrigo. Então, nós vamos frisar aqui um tempo aí de 10 minutos para que a gente possa ouvir a empresa Piedade, que é a detentora do contrato de prestação de serviço do transporte escolar. Eu peço aqui para que a gente escute com atenção para ver o pronunciamento da empresa. Obrigado.
Senhor presidente da Câmara, João D'Água, senhor presidente da sessão, vereador Alexandre Guimarães, cumprimentando-os, cumprimento todos os vereadores presentes, cumprimento o pessoal da Conselho Tutelar, os amigos e amigas da plateia, em especial os nossos colaboradores. Muito se discute, muito se fala, e às vezes a gente, por falta de aprofundar, de entender as coisas de fato como são, a gente tem um entendimento que não é o adequado e muito menos o correto. Infelizmente, a partir do ano de 2022, por uma decisão que eu considero desastrosa do Departamento de Transporte Escolar, houve uns cortes nas linhas em que operava o sistema de transporte escolar do município e que, desde então, começou-se a falar do transporte escolar no município de Campo Largo, senhor presidente. Então, eu quero contextualizar inicialmente, para vocês entenderem a dinâmica e o universo do transporte escolar no município. Alguns dados. A Piedade, Transporte Coletivo Nossa Senhora da Piedade, ela opera o transporte escolar, e eu separo isso em 2 etapas. Em 1997 até o ano de 2000, por 4 anos, na qual a gente resgatou o transporte escolar no município, senhor presidente, que de fato existia um transporte com mau atendimento, com frota de fato sucateada, e a gente conseguiu resgatar isso no município. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? Quase 3 décadas. De 2006 até o presente momento, é a empresa que opera. E quero contar para vocês que a gente voltou a operar o transporte escolar em 2006, porque a antiga operadora, aquela que operou entre 2001 até 2005, abandonou o transporte coletivo no município. E os meus colaboradores que estão aqui, muitos deles sabem disso, porque desde então estão aqui suando, acordando das madrugadas, trabalhando em estradas tortuosas, críticas, para fazer o transporte escolar. Que até então, antes de 2022, ninguém ouvia falar do transporte escolar. Então, minha gente, ao longo dessa jornada, nós já transportamos 6,8 milhões de estudantes. Nós já rodamos 12 milhões de quilômetros. E nós fizemos mais de 600 mil viagens. Presidente, você acha que a gente desaprendeu? Vocês acham que a gente não evoluiu? Vocês acham que a gente não está antenado nas novas exigências? Se a gente não aperfeiçoa, se a gente não busca treinamento? Claro que sim, claro que sim. Então, vamos lá. A nossa empresa, só no transporte escolar, gera mais de 200 empregos diretos no município. Também, a nossa frota, ao longo, desde 2011 para cá, já passou por 300 veículos. 300 veículos que foram investidos no aperfeiçoamento dos serviços, na atualização da frota, entre outras coisas. É um grande investimento. Nós não desaprendemos, presidente. Nós continuamos a investir. Continuamos a investir, continuamos a capacitar, continuamos a acreditar na cidade de Campo Largo. Próximo, por favor. Aqui vai contar um pouco das nossas ações, e eu escutei aqui o discurso caloroso do Avani, quando ele fala, quando ele conta da Fernanda, que disse que o sistema de transporte já foi referência no município para outros municípios. Quantas cidades vieram visitar aqui o transporte escolar? Então, a conjunto de ações da nossa empresa, elas não se limitam apenas a ter um ônibus, ter um motorista e ter uma atendente, mas são ações socioambientais, são ações de responsabilidade ambiental, são ações de responsabilidade social. Avani, quando você foi secretário, o contrato de 2016 a 2021 foi na sua gestão. E lá no edital, você colocou, e está ali muito claro, o seguinte: responsabilidade social e ambiental é o conjunto de ações e comportamentos, tanto do contratado quanto do condutor do veículo devem praticar voluntariamente com relação ao bem-estar,
a integração com todas as pessoas envolvidas ao serviço, alunos, pais, responsáveis, professores e outros servidores das escolas, bem como adotar posturas genuínas de preservação e manutenção do meio ambiente para uma melhor qualidade de vida. Essa é a nossa premissa diária. Essa premissa, Vani, Fernanda, presidente, fez com que a gente abrisse as nossas portas da nossa empresa e recebesse 4.000 alunos de 2016 a 2019 para aprenderem boas práticas com os nossos colaboradores, com a nossa política, com as nossas coisas. Próximo. Está aqui, ó. Até março de 2019, nós tivemos a visita de 4.000 alunos da rede pública, municipal e estadual na nossa empresa. O nosso projeto chamava Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro. Você foi lá, né, Vani? As professoras da rede pública, que muitos criaram, talvez alguns alunos que estejam aqui também tenham passado por lá. Aqui, ó, aulas de sustentabilidade ambiental, preservação do meio ambiente, conduta, não depredar o bem público, entre outras ações. Eu quero agora, depois dessa contextualização, para vocês entenderem a dinâmica e o tamanho do transporte escolar, eu quero dar alguns dados mais atualizados para vocês entenderem que as críticas são positivas, a gente encara como positivas e como oportunidade de melhoria. Mas tem que ser firmes, elas têm que ser reais, elas têm que apresentar ela tem que apresentar dados. Vamos lá. Hoje, o transporte escolar transporta 6.231 alunos por dia. Por dia. Não é o mês, não é a semana, não é o ano, é por dia a responsabilidade de transportar 6.231 alunos. A quilometragem que a gente roda é de 4.188 quilômetros por dia. Entendam o tamanho do negócio do transporte escolar, o tamanho da dimensão, o tamanho da responsabilidade, e aí vem aquela pergunta. Nos últimos anos, qual foi o problema que o sistema teve? Qual foi o prejuízo que o sistema teve? Qual foi o incidente que o sistema teve? Transportando mais de 6.000 alunos por dia. Próximo, por favor. Aqui, onde começa a verdadeira discussão do transporte escolar na cidade. Novamente, vou reforçar que nem acho que seja isso do Executivo, Alexandre, mas foi uma decisão desastrosa do transporte escolar, quando, no final do ano de 2021, que foi um semestre pós-Covid, na qual a empresa ficou mobilizada durante 1 ano e meio, porque a Covid começou dia 20 de março de 2020. As aulas voltaram no dia 25 de julho de 2021, e a empresa estava lá pronta para atender o município, com a frota que ficou mobilizada lá de trás, com o pessoal que em grande parte ficou por meses recebendo seu salário, esperando os 15 dias passar. É mais 15 dias, é mais 15 dias, é mais 15 dias, e ficou 18 meses. Quando a prefeitura precisou retornar, chamou a Piedade, e o que ela fez? O mesmo que fez em 2006, quando a empresa abandonou. Foi lá e resolveu em 1 semana o problema da prefeitura. E lá, naquele momento, a gente avisou o município. Nós não vamos conseguir resolver com 100% de eficiência, tem um pessoal que precisa retornar, nós precisamos de prazos, porque a pandemia judiou demais da empresa. E o município nada fez, apesar de ter sido irrigado com dinheiro público na época do Covid, Nelson. O fundo estudante, o Fundeb irrigou o Departamento de Transporte, a Secretaria de Educação de todos os municípios, todos, e nenhum real foi dado para a empresa, mobilizada, aguardando a volta das aulas. Acabou em 65 anos, o ano de 2021, e aí, no começo de 2022,
a gente insistentemente falou para o executivo, vai dar problema, vocês não têm controle, vocês não sabem quantos alunos tem por ônibus, por linha, vai dar problema. Insistimos, pedimos, imploramos. Rodrigo, foi feita a redução, Rodrigo, 27%. Quanto tempo você acha que você vai levar aqui ainda, só para terminar? Então vamos dar mais 5 minutos, que eu acho que é relevante para que a empresa possa dar a resposta às solicitações aqui que foram... Cortou 27% das linhas, Nelson. Não bastasse isso, e aí que a gente vê que foi um desastre. É só olhar aqui, ó, do dia 7 que começou as linhas até menos de um mês, já voltou quantos por cento das linhas? Porque a gente avisou que ia dar problema, e aí, pra vocês terem uma ideia, em 15 dias de operação, o Departamento de Transporte Escolar irrigou a empresa com 30 ofícios pedindo retorno de linha, imediatamente volta das linhas, infernizou a vida, que foi avisado. Foi avisado. E aí, terminou o ano com 62 carros. Novamente insistiram no georreferenciamento. E na minha opinião, eu não sou contra isso. Eu sou contra a forma que foi feita. Sem comunicar, sem discutir, sem debater, tudo isso que vocês discutiram aqui agora. E aí, voltamos com 15% de diferença das linhas já que terminaram o ano de 2022, que já vieram sofrendo cortes. Elas já vieram sofrendo cortes. Próximo, por favor. Aqui, pessoal, está o gráfico. Está aqui o gráfico da maioria dos problemas relatados por alguns pais aqui. Sim, tem lotação, sim. Sim, tem problema, sim. Mas não é responsabilidade da empresa. Não é. O que a empresa pode fazer, ela busca fazer. O pessoal da CVC me espera aí que eu já vou dar a vez para vocês falarem. Aqui, está aqui, ó. Ali, ó, onde está em vermelho, onde está em vermelho, gente, por favor, vamos a gente pode verificar que foram as linhas mais atingidas pelos cortes, que está carregando essa quantidade de pessoas. Isso são dados feitos por nós, pelos nossos registros, os nossos controles, os nossos rastreadores, porque a nossa empresa, ela tem endereço, ela tem procedimento, ela não abastece o ônibus na rua com caminhão, ela não deixa o motorista andar com um galão de diesel dentro do ônibus, ela cuida da frota, ela cuida da população, ela cuida do colaborador, ela cuida da cidade. Aqui a gente pode ver o efeito dos cortes, está aqui, está todo mundo sentindo na pele. Próximo slide. Essa aqui da turma da tarde, mesma situação, e ali onde está em roxo, Nelson, eram linhas que a gente há tempos vem avisando que está com problema. Então, sim, o transporte tem problema. Sim, tem solução? Sim, tem solução. Próximo, por favor. Aqui, ó, vamos olhar um pouco do nosso dia a dia. E, por favor, meus colaboradores, me corrijam caso eu esteja errado. Olha aqui, ó, frequentes atrasos por conta da BR-277. Quem que não sofre com a BR-277? Está aqui, ó, representante da Comec, o Fidel, está vendo lá a BR sendo travada todo dia. Todo dia. Isso afeta. Isso gera problema. Isso atrasa. Isso faz com que o filho chegue mais tarde. Infelizmente. Tem alguma forma de desviar? Tem algum caminho para desviar? Não existe. Próximo. Está aqui, ó, nosso centro de controle operacional. Sabem o que é isso? Gente 24 horas por dia na empresa cuidando do transporte, com sistema, com procedimento, com tecnologia. Está aqui, ó, mostrando. Isso aqui, ó, simplesmente da Rondinha até o São Caetano, parado o trânsito. Isso é frequente, seja pela obra no São Luís do Prunã, seja pela obra no contorno, que não tem nada a ver com a cidade de Campo Largo, para a cidade, para o transporte. Gera problema a todos nós. Próximo. Está aqui, pessoal. As linhas do interior, na grande maioria, e quero dizer para você, presidente, que se fosse tão crítico o transporte, quantos dias sem aula ficaria o transporte? Porque todo dia sai um ônibus aqui com os guerreiros, com os trabalhadores, com os formadores da próxima geração, os professores que saem daqui
e encaram 2 horas de viagem em estradas assim para dar aula nas escolas do interior. Mostra a linha. Mais um pouco. Problemas aqui, ó. Podem passar. Está aí, ó. Esse é o tipo de estrada que o transporte escolar enfrenta. Esse é o tipo de estrada. Esse é o ônibus que carrega os nossos professores. E será que se é tão problemático o transporte, não seria problema de falta de aula no interior todo dia? Rodrigo. Então, minha gente, quero dizer para vocês o seguinte, finalizando. Rodrigo, 30 segundos. Nós não somos infalíveis, longe disso. Nós termos problema com 4.000 quilômetros por dia e, eventualmente, alguns problemas com transporte de 6.000 alunos, é um índice baixíssimo. Mas nós não estamos satisfeitos com eles. Nós trabalhamos para melhorá-lo. Então, eu queria dizer, rapidamente aqui, para a dona Nancy, que dona Nancy, é lei municipal que só o estudante do ensino público tem direito à meia passagem. Não é vontade da empresa. Não é uma decisão da empresa. A senhora consulte o site da prefeitura, consulte o portal, aí a senhora vai entender. Não estou discutindo a sua vontade, eu só estou dizendo que a forma como a senhora colocou não é verdadeira. Senhora Karina, o episódio que aconteceu no dia 2/3 foi porque as crianças do ônibus pegaram a janela de emergência e acionaram o dispositivo. E essa janela caiu para fora. Essa janela caiu para fora. E aí o ônibus, por segurança, ficou... que segurou os alunos para não saírem dos ônibus. Então, minha gente, conta fatos, conta números, conta indicadores. Senhor Igor Rafael, como é que o senhor vem afirmar? Mais 30 segundos só. Gente, calma. Gente. Dando algumas respostas. Só calma. Gente, nós estamos aqui no horário de nós respondermos questionamentos. Nós permitimos aqui 10 minutos para ele fazer a explanação, excedeu em 5 minutos. Se vocês não querem que ele responda os questionamentos que foram feitos aqui, ok. Mas eu acho que é importante responder o questionamento. Senão de que vale a audiência? Calma. Conclua, Rodrigo. Então, senhor Rafael, eu acho que você fala bem, se expressa bem, mas o senhor não pode afirmar que os ônibus do transporte coletivo são sucateados. Senhor Denver. Viu? Vamos se ater ao tema. Senhor Denver. Vamos se ater ao tema. Vamos se ater ao tema transporte escolar, não transporte coletivo. Senhor Denver, quero dizer para o senhor que o senhor tem toda a razão e a gente concorda com o senhor. Tragam a discussão da meia passagem. Por que o senhor paga a meia passagem para um filho e passagem inteira para outro? Porque o senhor obedece à lei municipal. O seu filho que paga a meia passagem está no ensino fundamental, simples. E acho que a gente tem que discutir, sim. E quero dizer também para a professora Nicole. Professora Nicole, você tem toda a razão. O GPS que faz o georreferenciamento, que lhe dá 2 quilômetros de distância, ele não leva em consideração a subida, ele não leva em consideração a distância, ele não leva em consideração se você tem que passar uma BR, ele não leva em consideração a segurança pública, ele não leva em consideração isso. Assim como a gente sofre com o problema do GPS, porque eles nos pagam um valor por quilômetro e a gente roda 30% a mais. Então a gente sabe os efeitos de um simples olhar de um GPS. Acho que, dona Rosilene, do Taquaral, trocar 7 ônibus do universo de 55 é mais de 10%. É pouco provável que isso tenha acontecido.
Então, só quero que a senhora também pondere que a região do Taquaral é uma região longe e que está bastante sujeito. Rodrigo, o tempo... Nelson, gente, pelo que eu entendi, essa resolução que eles estão aplicando agora é de 2013. Essa é uma discussão de mais de 10 anos. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para aprofundar. Então, gente, eu espero ter Rodrigo, colaborado. o tempo deu. Espero ter colaborado. Eu não tenho medo, muito pelo contrário, eu tenho orgulho de vir defender vocês aqui. Tá? Porque a gente... Rodrigo, encerrou o tempo. Obrigado, Rodrigo. Que é o dia a dia. Obrigado. Rodrigo, encerrou o tempo, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Gente, Rodrigo. Rodrigo. 15 segundos para terminar só. 15 segundos. A empresa, ela é preparada para disputar, para apresentar sua regularidade, para apresentar sua competência, o seu know-how técnico. Ela é todo mês instigada a apresentar a sua regularidade fiscal trabalhista com todos os compromissos. A minha pergunta é, o servidor público também? O servidor público que vai ser designado para cuidar de uma coisa tão importante, Rodrigo, também tem know-how, também tem... Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Gente. Vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem. Gente. Olha, nós estamos aqui no tópico. Nós estamos no tópico, existe um regimento interno na casa, nós temos prazo de horário também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós abrimos espaço para que houvessem questionamentos, os pais mães e pais pudessem vir aqui fazer a sua explanação. Nós temos N inscrições aqui. Até teve um questionamento de uma pessoa que não foi possível usar a tribuna e disse que eu estou selecionando as pessoas a falar à tribuna. O meu selecionamento aqui, primeiro, pai e mãe, aluno, professor, diretor, pessoas envolvidas na educação. O meu discernimento de escolha aqui não é político. Se é para fazer política aqui, não irei permitir. Então, eu gostaria que viesse aqui um aluno, se possível, para fazer uma explanação. Tá bom? Não. Eu só peço que a aluna fale o seu nome, a escola que estuda, a região. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Fico muito grata em estar representando os alunos, porque quando fui fazer a inscrição para poder falar, me disseram que eu seria uma das últimas, porque a oportunidade seria para os pais. Então, em primeiro lugar, agradeço. Antes de tudo, representando os alunos, eu queria pontuar alguns pontos que a gente vem sofrendo. É uma realidade, está presente em primeiro lugar. Estive conversando antes de estar presente aqui, uma média, pais, vocês estão cientes, uma média que a gente gasta para poder estudar, para poder estar presente num colégio. O meu nome é Júlia Carolina Domingues Neres, estudo no Colégio Sagrada Família e faço o curso de formação de docentes. O porquê eu faço? Porque eu busco um ensino de qualidade.
o porquê eu saio da minha casa, acordo cedo, porque todos eles acordam cedíssimo quando tem estágio, o porquê a gente enfrenta um ônibus que a gente não passa da catraca. Sabe o porquê? Porque um ensino de qualidade a gente está buscando. E sabe qual é a média que a gente paga? R$50 por semana. Ao todo, mais, ao todo, na média, ou mais, R$200 por mês. E dinheiro? Da onde que a gente tira? Do bolso dos pais e daqueles que estudam e conseguem trabalhar? Do nosso bolso. É daí onde tira o custo. Todo dia, quando a gente sai do colégio, a gente enfrenta um ônibus lotadíssimo. Um ônibus onde o motorista, não estou criticando, porque é o que vocês têm que fazer, mas eles dizem, vão para trás, porque precisa entrar, porque precisa encher. Onde está a valorização da humanidade? Lotando as pessoas em um bando de ônibus. Cadê a segurança? Eu não passo da catraca e eu pego o ônibus ali atrás do museu, onde ele passa o quê? 3 pontos depois do terminal. A gente não passa da catraca. É uma realidade. Os alunos estão aqui, a gente não tem direito, e falam que nós vamos ter, mas nós não temos. Nós não temos direito pelo menos da metade da passagem. E vocês querem o quê? Que a gente vai estudar numa escola do lado da nossa casa que não tem um ensino de qualidade? Não tem um ensino de qualidade. Não estou falando que todos deveriam estudar no Sagrado Colégio Família aqui, mas eu estou dizendo que se vocês realmente querem que os pais que estão presentes aqui coloquem os seus filhos numa escola ao lado, no mínimo, um ensino de qualidade, um ensino respeitável, porque a decadência está cada vez mais descendo. Então, realmente, o que eu peço, que pelo menos no mínimo, metade da passagem, porque é um valor muito alto. E o respeito por nós estudantes. Porque se a gente está aqui, é porque a gente quer melhorar, é porque a gente está estudando para ter um ensino melhor, um ensino de qualidade, oportunidade, acima de tudo, oportunidade, que a gente não está tendo, que a gente não está sendo ouvido. Quando cortaram as linhas, a gente foi nas ruas, a gente ficou sem voz, a gente exigiu, e vocês trouxeram de volta. Mas depois cortaram de novo. E quando recebemos a notícia que ia cortar de novo, a nossa reação foi, eu não acredito. Porque toda vez que a gente tenta evoluir, toda vez que a gente tenta ir à frente, vão lá e colocam barreiras, nos impede. Eu vou dizer uma coisa, é cansativo. Tem que enfrentar todo dia uma luta. E não vamos desistir. Não vamos. Obrigada a oportunidade. Obrigado pela participação da aluna. Tem mais algum aluno que queira se pronunciar? Aluno. Então, agora, nós vamos passar aqui para as considerações dos vereadores. O pessoal do Conselho Tutelar está só como observadores hoje aqui nesta audiência. Vereador André Gabardo. Nós temos N pessoas para falar. Não tem como falar todo mundo, gente. Pô, vereador André, eu vou pedir, por gentileza, que o senhor sente no seu lugar e eu vou dar o direito ao ex-vereador João Marcos Cuba falar, já que o senhor insiste. 5 minutos, João Marcos. 5 minutos. Se atém ao tema. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente João Ferreira, João da Água. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Nelson, vereadora Fernanda, doutor Carlos Lamoglia, César Eliezer, Vilarinho,
população campolarguense. Eu quero inicialmente aqui dizer que é uma vergonha o que está acontecendo aqui hoje. Que o prefeito de Campo Largo tinha que estar aqui para ouvir vocês falar. Tinha que estar aqui para olhar na cara de vocês. Para sentir o que vocês sentem, saber quando vocês querem fazer um curso, alguma coisa. E, senhores vereadores, os senhores assinaram aquele TAC e não falaram para a população. Então, aqui hoje, quando poderiam ter falado antes para eles, vocês podiam ter sido alertados bem antes de começar o ano letivo e não teve publicidade, senhores. Isso eu cobro de vocês, senhores vereadores. Questão de encaminhamento, quero fazer aqui agora, senhores. Eu quero que seja oficiado o Ministério Público para que ele informe encaminhamento da audiência pública, senhores. Espere. Porque estão jogando nas costas do Ministério Público e não é. Eu queria... Tem encaminhamento de audiência pública, porque a audiência pública tem que combinar alguma coisa. Se você não se atém ao tema. Tá, estou me atendo ao tema. Encaminhamento da audiência pública. O senhor conhece como faz? Se atém ao tema. Estou me atendo ao tema. Encaminhamento da audiência pública. Eu fiz várias. O senhor nunca fez, o senhor tem que aprender, tá bom? Então, como é que funciona? Então... Pode cortar a palavra dele. Pode então, cortar. veja só. Como é que funciona? Tem que encaminhar. Aqui não é lugar de politicagem. Pode cortar a palavra. Tá com medo? Palavra para o vereador André Gabardo. Tá com medo? Ô, vereador, tá com medo? Se o senhor não manter o respeito, eu vou pedir para a guarda ele retirar do recinto. Vereador André... Se o senhor não manter o respeito, vai ser retirado do recinto. A palavra com o vereador André Gabardo. Som. Som. Pode deixar. Boa noite a todos. Uma máxima que a gente tem na administração, uma máxima que se tem quando povos vão para a guerra, é você dividir os teus inimigos para que eles briguem entre eles e não vão atrás daqueles que realmente devem ir. O ex-vereador João Marcos falou muito bem a falta que o Executivo está fazendo aqui. E aí nós começamos a brigar entre nós, com a empresa de ônibus, os pais, os professores, quando quem unicamente tomou a decisão de diminuir o número de linhas foi o Executivo Municipal. Então eu gostaria de pedir, de implorar, por uma união de todos que estão aqui nessa noite, em prol da educação do nosso município, em prol dos estudantes, em prol das famílias, em prol dos professores que estão lá. Quando me levantei para falar contra o transporte, contra a diminuição do transporte, no primeiro corte que foi feito, me taxaram como inimigo das escolas dos bairros, inimigo das escolas do interior, dizendo que eu falava que a educação no interior não era tão boa quanto a educação no centro. Nunca foi dito isso por mim e nem por um dos outros vereadores. Tentaram fazer isso para nos dividir. Quando nós nos levantamos de novo, no segundo corte, falando que isso não iria funcionar, chamaram alguns aqui de inimigos da educação, de inimigos do povo. Mentira. Os vereadores que estão aqui hoje, todos se posicionaram, e alguns pais estão aqui, eu lembro a Tati que estava aqui, e viram os vereadores que se posicionaram, falando, lá em cima estou vendo mais gente que estava aqui naquela época, trouxeram faixas aqui falando do Código do Transporte, e nós nos posicionamos em apoio àqueles que vieram aqui. Então, gostaria de, em primeiro lugar, dizer, as escolas dos bairros são boas, sim. Temos profissionais valorosos, temos diretores que fazem a diferença nas escolas dos bairros, que são realmente guerreiros. Eu venho de uma família de professores
tios e tias da minha esposa que deram aula lá no interior do município. Minha avó, minha mãe, todos vieram da escola pública. Eu tenho orgulho de ter estudado no Hans Ernst Schmidt, no Sagrada Família, na Escola Juventude de Campo Largo. Nós não estamos falando contra a escola de bairros. O que nós temos aqui, o professor Avanir trouxe alguns alunos, até, se não me engano, a aluna que falou aqui veio junto naquela reunião com os vereadores aqui, onde nós levantamos essa questão, ex-secretário, professor Avanir, da questão de formação de docentes, que é ofertada apenas no centro, os cursos técnicos. Como é que você vai cortar o transporte se só tem no Sagrada Família? Não faz sentido nenhum. Quando nós tivemos a reunião com o Ministério Público, nós levantamos essa questão lá junto ao Ministério Público também. A coisa não faz sentido. Eu queria falar também da lei que fala dos 2 quilômetros, onde se baseiam para cortar, falando dos 2 quilômetros. Gente, ninguém diz que a prefeitura é proibida de transportar com menos de 2 quilômetros. Isso é apenas um parâmetro. Mais de 2 quilômetros é obrigatório, mas menos que isso a prefeitura pode, ele não é proibida por lei de fazer. E aí tem que levantar todas as questões que a Nicole colocou. O perigo que as crianças correm, por onde elas estão passando. Isso simplesmente é deixado de lado. Se pega um número frio, 2 quilômetros, e corta todo mundo. O Deldo falou muito bem aqui também, a Nancy falou bem. E aí eu pergunto para vocês, como é que o Executivo tem coragem de falar em economia, gastando 1.800.000 para pôr decoração de Natal na cidade, e daí corta no transporte escolar? Isso é absurdo. E aí querem que nós fiquemos brigando entre nós aqui, dizendo de quem é a culpa. A culpa é de quem cortou. A culpa está sobre eles. E alguém falou aqui que medidas drásticas precisam ser feitas. E eu digo, medida drástica é não reeleger o mesmo executivo que está lá. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador André Gabardo. Com a palavra, o vereador Sargento Cristani. Por gentileza, vamos ouvir a palavra do vereador Sargento Cristani. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite aos corajosos pais, mães e responsáveis que estão aqui nessa audiência. Eu imaginava essa casa bem cheia hoje e eu gostaria que essa casa fosse mais cheia em mais dias da semana. Parabéns àqueles que estão aqui e disponibilizaram o precioso tempo que vocês teriam com seus filhos, com suas famílias, e estão brigando aqui pela qualidade do transporte escolar. Sou morador da Ferraria. Ferraria foi a região uma das que mais sofreram com relação à retirada do transporte, tendo em vista que nós não temos um curso técnico na região da Ferraria. Os alunos obrigatoriamente têm que vir até o centro, porque não tem o curso técnico lá oferecido pelo Estado, oferecido pelo município, enfim. Todos os dias recebia notícias, todos os dias recebia informação. Quero dar os parabéns ao pessoal da Ferraria que veio de longe, ao pessoal do interior que veio mais longe ainda, e pensa num lugar longe, né, que eu conheço a região lá, é longe mesmo, parabéns por estar aqui. E quero dizer que eu estou em 3 grupos, de WhatsApp com relação ao transporte escolar. Eu dou minha cara a tapa, não saí de nenhum grupo. Natalinha, minha testemunha, muitas vezes fui atacado dentro dos grupos, e mesmo assim permaneci, mesmo assim continuei, e dou sempre as respostas necessárias a todo mundo. Quero agradecer as pessoas, quero dar os parabéns às pessoas que vieram aqui hoje, nessa tribuna, colocar suas opiniões de forma educada, mesmo colocando todas as suas angústias para fora foram educadas. Quero corrigir uma palavra do ex-vereador aqui, João Marcos, e eu já expliquei isso em várias vezes, já expliquei isso na tribuna, já expliquei isso nos grupos. Nós, vereadores, não assinamos TAC. A TAC, termo de ajuste de conduta, é feito entre Poder Executivo e Ministério Público, ou seja, Poder Executivo, Governo do Estado, Poder Executivo, Governo Municipal e Ministério Público. A assinatura que correu nos grupos, nossa, dos vereadores, foi uma reunião que nós tivemos, que ela foi gravada, que estava presente promotor de justiça, Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Educação, Prefeito Municipal e os vereadores.
Mas nós, vereadores, não tomamos decisão com relação a TAC. A TAC não compete a nós, vereadores. Nós nem tivemos a informação que essa TAC havia sido assinada. Só tivemos a informação posterior, porque ela não vem para o Poder Legislativo. Aqui eu falo um pouco de competência, de conflito de competência. Nós, vereadores, somos competentes para algumas situações e o Poder Executivo é competente para outra. Assim como bem explicou aqui o vereador André Gabardo. Estávamos conversando aqui, eu não lembro quem falou com relação à redução da tarifa de ônibus. Nós vamos reunir aqui os vereadores presentes aqui na audiência e vamos propor uma indicação de projeto de lei para que todo o ensino seja incluído na meia passagem, não só o ensino médio, para que todos eles sejam incluídos. Lembrando que essa autonomia não é nossa, a autonomia é do prefeito, nós não podemos fazer projeto de lei obrigando, porque mexe com orçamento e nós não podemos exigir, mas o projeto de indicação, nós podemos fazer e com certeza nós vamos fazer. Então vou ser rápido para não estender, quase 2 horas de audiência, tem mais vereadores para falar. Então quero agradecer, a Casa de Lei está sempre aberta, o meu posicionamento todo mundo sabe que desde o início foi contra, né, não sou a favor. O ano passado já briguei para voltar, voltamos, esse ano foi um pouco mais difícil, voltaram algumas, não voltaram. Hoje tive a feliz notícia, na verdade não foi uma notícia, eu participei de um evento no Palácio do Governador, no Palácio das Araucárias, onde recebi da mão do deputado federal, do ex-deputado federal Luizão Goulart, a chave de um micro-ônibus, ou seja, mais um micro-ônibus escolar para o nosso município. Então, se eram 9, hoje possivelmente vão ser 8 linhas, porque a semana que vem esse micro-ônibus já está aqui. R$338 mil custou esse ônibus e veio para Campo Largo, uma emenda que eu pedi para o governador, para o deputado estadual, para o deputado federal, aliás, e o deputado trouxe para nós. Então, parabéns, quero agradecer de vocês estarem aqui e podem contar sempre com essa casa, podem contar sempre com o meu gabinete, o gabinete dos demais vereadores, sempre estarão de portas abertas para vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Sargento Leandro. Gente. Santana. Só foi Santana, sargento. Santana. A Câmara de Vereadores, os vereadores participaram de uma reunião proposta pelo Ministério Público, onde estava reunido Prefeitura Municipal, Prefeito Municipal, Secretária de Educação, Diretor do Transporte Escolar, onde estava reunido o chefe do Núcleo de Educação, aonde Campo Largo está inserido. Estava lá o promotor de justiça e estava lá os vereadores. O documento assinado naquele momento foi uma ata. A ata feita foi apenas discutido o georreferenciamento, onde o prefeito fez uma explanação defendendo o georreferenciamento, onde a secretária de Educação fez uma explanação defendendo o georreferenciamento, onde o diretor do transporte escolar fez a sua explanação defendendo o georreferenciamento, e onde os vereadores que aqui estão presentes, e alguns que não estão, mas não todos, foram contrários à explicação do prefeito. Contrários. E sabe por quê? Não só para você ouvir, Santana, mas para todos vocês. Sabem por quê? Porque política pública de resultado se constrói com diálogo, ouvindo anseio de população. Não se constrói política pública atrás de escrivaninha. Não se constrói política pública sem ouvir a população. Vocês sabem como que Campo Largo chegou ao maior transporte escolar do estado do Paraná? Vocês sabem? Escuta aqui, ó. Se você quer tumultuar, vai para fora. Vocês sabem como que considerações dos vereadores. Vocês sabem como que se construiu o transporte escolar nessa cidade?
Por gentileza, os senhores podem retirar o senhor Vilarinho do plenário? Nós estamos nas considerações finais. O transporte escolar é uma política pública, é um instrumento. Eu peço para a Guarda Municipal, por gentileza. Se você não quer ter regra, você quer bagunçar? Olha, nós vereadores aqui estamos fazendo o que nos cabe. Estamos questionando a forma que o Executivo está tratando as questões do transporte escolar. Um absurdo. Nós vamos... Gente, pela ordem, gente. Foi falado quem se inscreveu, gente. Quem se inscreveu. Tá bom. Vilarinho. Isso. Não é possível. Termina, Alexandre, eu termino. Gente. Cara. Pela ordem. Nelson. Por favor, gente. É as considerações dos vereadores. Nós temos prazo para terminar a audiência pública. Gente, eu peço desculpa a vocês pela atitude de algumas pessoas que não têm o respeito de entender que nós temos regras a serem seguidas, existe um regimento interno na casa, nós temos que seguir essas regras. Nós estamos na etapa das considerações finais. Foi aberto para que todos pudessem se inscrever e falar. Termina, senhor Alexandre. Foi aberto para todos se inscreverem. Fala, dê boa noite, deixa que eu falo. Gente, eu peço desculpa a vocês. Já foi a parte das falas, Vilarinho. Fala, Alexandre. Termina, sei que eu vou terminar. Gente, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Vou passar a palavra para o presidente João da Água, que vai encerrar a audiência pública. Obrigado. Quero aqui agradecer ao Conselho Tutelar, à Guarda Municipal e principalmente todos os pais e as mães e a população em geral que estiveram participando dessa audiência. Eu, como pai, vereador e presidente dessa Casa de Lei, sigo à disposição e tenho certeza que os demais colegas vereadores continuarão lutando por esta causa. Deixo aqui meu muito obrigado e que todos os apelos aqui explanados sejam acolhidos e atendidos. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.